Colombia vive días de protestas que muchos consideran inéditas. It's marking 1 month since a wave of deadly protests began. They started as an outcry against a controversial tax reform, but soon turned into a national uprising against growing poverty and inequality. Hace décadas que no se veía una movilización de esta magnitud en un país marcado por 60 años de conflicto armado con las FARC. Uma das características da Colômbia é que algumas das patologias das democracias da América Latina do século XXI são agravadas pelo peso da história. Pablo Escobar has been identified by American authorities as Colombia's leading exporter of cocaine. Nos últimos 40 anos, a situação colombiana também se caracterizou pela penetração das forças do tráfico de droga internacional e local dentro do sistema político e pela luta constante da sociedade civil para preservar o que poderia ser preservado das instituições políticas. E esses fatores todos eles potencializam ainda mais a instabilidade do cenário político. O panorama é parecido com o de outros países da América Latina que estão vivendo situações semelhantes. Uma degradação do sistema partidário, que produz uma grande rejeição dos candidatos ditos do establishment, e associado a isso, nós temos também uma polarização muito grande em que nós vemos um candidato da direita dita populista. A gente me pergunta por que uso malas palavras. 2040 vagabundos, porque sou espontâneo. E por outro lado, nós temos um candidato da esquerda que, embora seja um candidato que está claramente numa curva de moderação e de modernização da esquerda, ele não deixa também de representar uma esquerda que tem o seu próprio passado dentro da Colômbia. Estamos lançando publicamente o novo movimento político. Nuestro nuevo partido se declarará antipatriarcal, desde luego antiimperialista. Gustavo Petro, ele é um político colombiano com uma larga trajetória, serviu como prefeito, serviu como senador, né, e que carrega também na sua biografia o fato de ter pertencido a uma guerrilha em 19, que era uma guerrilha pequena. Né. Ele às vezes é um pouco estigmatizado por isso, porque essa passagem pela guerrilha na juventude ela é sempre muito mais ressaltada do que a carreira plenamente institucional dele dos últimos 30 anos. Ele também se equipou nos últimos anos de agendas muito modernas da esquerda. Por exemplo, na política energética, ele tem uma visão diferente das outras lideranças da esquerda da América Latina. Quer descontinuar, por exemplo, a exploração de petróleo. A resolução do conflito, ou pelo menos a assinatura do acordo de paz, permitiu à esquerda instalar outros temas na campanha eleitoral, além do tema da luta armada. Ele foi muito bem sucedido nessa transformação programática da esquerda que ampliou o eleitorado. Ele está enfrentando um outsider. Rodolfo Hernández está a esto de ser presidente de Colômbia. Na medida em que ele não pertence à política tradicional. É o único político que não é político. Essa é a única característica dele como outsider, na verdade. Ele é um bilionário que sempre orbitou em torno da política, mas nunca realmente mergulhou até agora. E ele fez política de um jeito muito século XXI, apesar dele já estar com mais de 70 anos, e ele não participou dos debates. O palanque dele foi praticamente só o TikTok. É um desses personagens que a gente vê aparecendo cada vez mais, que tentam baralhar as linhas do que é direita ou esquerda, baralhar as linhas do que a gente chama de política tradicional. A la mierda Uribe e a la mierda Petro. A la mierda la derecha e a esquerda. Os colombianos merecemos dignidade, respeto, honestidade. São personagens diferentes, mas eles representam o mesmo desejo do eleitorado, que é mudar a realidade política do país. O primeiro desafio vai ser mostrar a governabilidade. As democracias liberais, onde os partidos não funcionam mais, por norma, elas ficam dificilmente governáveis. Então a gente vai ter um presidente que não vai ter, muito provavelmente, maioria no Congresso, e vai ser um presidente
que vai emergir de uma eleição muito polarizada, e a tarefa desse presidente vai ser diminuir essa rejeição e criar as condições para as instituições continuarem funcionando, para recuperar aqui uma expressão muito comum no Brasil do Bolsonaro. O segundo desafio vai ser a política regional, na medida em que a Colômbia tem... Toda a política colombiana ela gira em torno desse elefante na sala chamado Venezuela. E a terceira, digamos, eu acho que o próximo presidente da Colômbia ele também vai estar esperando as eleições no Brasil, porque as eleições no Brasil elas também vão alterar a relação de forças dentro da política regional e na relação da América Latina com os Estados Unidos.